Nos vídeos anteriores eu expliquei por que não é adequado montar um escritório de processos para lidar com demandas urgentes. Se você não viu, os links estão na legenda. Relembrando o cenário. Um hospital de porte tinha problemas de atendimento aos pacientes em várias áreas e seu presidente me perguntou se deveria montar um escritório para melhorar isso. A minha resposta foi não. Porque quando a empresa precisa de uma organização rápida, não é o caso para um escritório de processos. O indicado é intervir nas áreas críticas, promovendo choques de gestão, como foi explicado no vídeo 1. Porém, esse tipo de intervenção tem a limitação da falta de continuidade, que foi mostrado no vídeo 2. Ao final desse segundo vídeo, ficou claro que a empresa precisa sim de um escritório de processos e surgiu uma nova questão. Por que a empresa deve iniciar com choques de gestão ao invés de iniciar com um escritório de processos? Para responder essa dúvida, vamos entender a atuação de um escritório de processos para identificarmos suas diferenças com o choque de gestão. De forma simplificada, os objetivos de um escritório são gerar eficiência para as áreas de negócio e trazer segurança organizacional para a empresa. Esse primeiro coincide com o objetivo de um choque de gestão. A diferença está na forma de fazer e na abrangência da atuação. Para alcançar os objetivos, um escritório documenta os processos para a empresa se apropriar do conhecimento e reduzir sua dependência sobre pessoas. Garantir conformidade com exigências legais ou certificações ISO. Tornar mais clara a forma como o trabalho deve ser executado, entre outras finalidades que eu apenas listo aqui. O escritório também otimiza os processos como forma de eliminar gargalos, reduzir desperdícios, definir padrões de trabalho baseados em boas práticas, eliminar tarefas desnecessárias, estabelecer regras para comunicar uma comunicação mais eficiente, dentre outras finalidades. Em terceiro, o escritório também melhora o preparo dos colaboradores para a eficiente execução dos processos, com treinamentos nos processos, o que eleva o nível de conhecimento deles sobre as regras e procedimentos, com a disseminação contínua das boas práticas entre os colaboradores, o que mantém presente os temas eficiência, processos, dentre outras ações. O escritório também desenvolve a visão de processos a fim de melhorar o alinhamento dos departamentos que atuam nos mesmos processos, melhorar a definição de indicadores de desempenho, etc. Em quinto lugar, o escritório possibilita trazer escala para a geração de eficiência em outras unidades ou filiais da empresa, por meio da replicação das boas práticas contidas nas documentações. Eu digo escala no sentido de atuar em mais áreas com menos esforço e menos tempo. Nas filiais, usando as documentações já elaboradas, o escritório também reduz o trabalho exigido dos analistas de processos, que poderão focar sua atenção na implementação das mudanças. Por fim, o escritório busca viabilizar e estabelecer auditorias periódicas, a fim de manter a continuidade dos níveis de eficiência. Busca também internalizar na rotina dos colaboradores as práticas de melhoria contínua dos processos, e o sucesso dessas frentes de atuação desenvolvem, ao longo do tempo, a cultura de excelência na empresa. Ao comparar essa atuação com o que é feito em um choque de gestão, a gente observa que apenas as opções 2 e 3, em algum nível, são semelhantes ao que ocorre em um choque de gestão. Todas as demais são exclusivas da atuação de um escritório de processo, o que mostra ser um trabalho mais denso e abrangente, Outra diferença é a necessidade de ter os processos documentados, porque a documentação é um instrumento imprescindível para todas essas frentes de atuação. Ou seja, além dos benefícios que a documentação traz por si só, ela também é necessária para a atuação mais abrangente do escritório. Entenda esse mais abrangente como sendo uma atuação sobre mais aspectos ligados à eficiência e por um período bem mais longo do que ocorre em um choque de gestão. Para atuar sobre essa quantidade maior de aspectos, é preciso ter acesso a mais detalhes sobre a forma como o trabalho é estruturado e executado. Por isso, é necessário documentar os processos.
Além disso, como o escritório poderia atuar de forma mais abrangente sobre algo que ele não vê? E para os colaboradores, como tornar seu trabalho mais eficiente, se orientando por algo que eles também não enxergam? Com certeza tudo seria mais abstrato, né? Mais complicado e tornando impossível uma atuação mais eficaz. A terceira diferença é a dependência que um escritório possui em relação aos colaboradores. Para documentar cada processo, o escritório depende da participação deles em entrevistas para se coletar o conhecimento sobre como o trabalho é executado. E é preciso que sejam colaboradores com boa experiência no processo. Com esse conhecimento, a documentação inicial do processo ela é elaborada. E o escritório volta a precisar dos colaboradores para validarem essa documentação e possibilitar que ajustes sejam feitos. Esse ciclo de coletar, documentar, validar e evoluir a documentação se repete até alcançar o nível de detalhamento desejado para a documentação. Trata-se de uma dependência forte, porque sem a participação desses colaboradores, nada é feito. Bom, a quarta diferença é uma consequência dessa terceira. Esse ciclo repetitivo para elaborar a documentação requer tempo e esforço, tanto dos colaboradores quanto dos seus gestores, o que exige que eles dividam o seu tempo entre suas responsabilidades do dia a dia de trabalho e essas novas atividades do escritório. Porém, esse engajamento não é nem um pouco fácil de se conseguir. Na verdade, é um enorme desafio, né, para qualquer empresa. A começar pelo interesse real do colaborador em querer contribuir, porque na cabeça de alguns a participação nessas novas atividades significa trabalhar mais sem ganhar por isso. E mesmo ele concordando em participar, seu engajamento, né, será baixo. Outro fator importante é a liberação dos colaboradores por parte de seus gestores. Como o escritório precisa de colaboradores com experiência no processo, justamente aqueles que são fundamentais para o dia a dia de trabalho, os seus próprios gestores resistem em liberá-los. Em seguida, a rotina de trabalho corrida, né, que consome muita energia. Mesmo com a liberação pelos seus gestores, não será fácil encontrar tempo, né, e disposição. E engajar colaboradores não é algo que possa ser feito apenas com discurso, reuniões, frases motivacionais e o envio de alguns e-mails, né? Então, em função dessas dificuldades, chegamos à quarta diferença com os choques de gestão, que é a necessidade do escritório ter meios para engajar os colaboradores. A quinta diferença diz respeito ao tempo para produzir resultados, que em um choque de gestão são algumas semanas, e em um escritório esse tempo aumenta para alguns meses. Bom, entendidas essas 5 diferenças, vamos às desvantagens de iniciar com o escritório. Ficou clara a importância do engajamento dos colaboradores e gestores e o quanto isso é difícil, mesmo em um cenário normal, onde o nível de organização da área é razoável. Pensando no cenário atual de desorganização das áreas do hospital, essa dificuldade de engajar é muito, mas muito maior. O que faz dessa desvantagem algo terrível é que já justifica não iniciar para um escritório. Como esse cenário de desorganização, o apagar incêndios é o novo normal, os colaboradores se envolverem com novas atividades do escritório traria desvantagens, a começar pelas próprias áreas de negócio que teriam a sua dinâmica de trabalho mais prejudicada, né, e desgastante. Seguindo para os pacientes do hospital, que receberão um atendimento ainda, né, mais precário. Em terceiro lugar, o escritório de processo, que terá de lidar com muitas, né, situações adversas. E, por fim, as documentações produzidas, que terão a qualidade comprometida devido a essas condições adversas. Portanto, o trabalho de um escritório é bastante contraindicado para o cenário atual de desorganização das áreas do hospital. Já pelo lado dos choques de gestão, além deles não trazerem essas desvantagens, eles têm algumas vantagens. Estão sujeitos a riscos menores, porque têm objetivos menos ambiciosos, são mais efetivos na implementação de mudanças, em função da proximidade do consultor com os colaboradores e gestores das áreas, e requerem menos tempo para apresentar resultados. Entendidas essas vantagens e desvantagens, fica respondida a pergunta do por que a empresa deve iniciar, né, pelos
choque de gestão e não pelo escritório. Apenas para concluir, eu não posso deixar de citar outros benefícios importantes que os choques de gestão trazem para uma posterior atuação de escritório de processos. O primeiro e mais óbvio é a organização das áreas, trazendo previsibilidade para o trabalho, reduzindo o estresse do excessivo apagar de incêndios, diminuindo o retrabalho e, consequentemente, melhorando o clima entre os colaboradores. O segundo benefício é a credibilidade que esses resultados trazem junto ao CEO, o que será importante para que ele acredite e patrocine futuras iniciativas de um escritório. Essa credibilidade também estará presente nos gestores, os quais, ao perceberem suas equipes mais produtivas, estarão mais abertos a apoiarem essas futuras iniciativas. Por fim, temos o aumento da satisfação também dos colaboradores com o próprio trabalho, ao atenderem melhor os pacientes, né? O que irá também contribuir para eles terem mais disposição ao se envolverem posteriormente com as iniciativas de um escritório. Veja que para um CEO decidir é preciso refletir sobre essas diferentes questões que eu abordei nesse vídeo. Bom, é isso aí. Eu finalizo essa série de 3 vídeos onde abordei o tema choque de gestão e escritório de processos para uma empresa de porte. A gente se vê na próxima. Obrigado.